E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos de volta. Meu nome é Caio Malheiros, eu sou professor de Tech e hoje, pessoal, nós vamos continuar com as nossas aulas de Flutter com integração ao banco de dados SQLite, beleza? Ou SQLite. Então, vamos lá. Na nossa última aula, pessoal, se você acessar o nosso canal, na nossa última aula nós já criamos aqui, estamos na aula 4, referente ao SQLite, e nesta aula a gente já criou a nossa camada Model no nosso aplicativo, beleza? Nesta aula, a gente vai começar a fazer a parte de configuração com o banco de dados, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Para começar, pessoal, você vai criar uma nova pasta no seu projeto, aqui ó, dentro da pasta lib, chamada, então, ó, botão direito, New Folder, Úteis, beleza? Dentro da pasta Úteis, você vai criar um novo arquivo chamado Helpers, beleza? .dart. Então eu estou criando um arquivo chamado contato.helpers.dart. Dentro desse contato helpers, eu vou criar uma classe chamada contato helpers, beleza? Pronto. Qual vai ser, pessoal, a responsabilidade dessa classe contato helpers? Dentro dessa classe contato helpers, pessoal, basicamente eu vou criar, vou colocar o seguinte, eu vou conectar ao banco de dados, beleza? Então, eu vou precisar fazer a conexão com o banco de dados. E aqui também vai ter os métodos CRUDs, né? Da tabela de contato, que lá é a tabelinha lá onde vai ficar salvo os nossos contatos dentro da nossa base de dados, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, criar e conectar ao banco de dados. Então, basicamente, eu vou ter que fazer essas duas funcionalidades. Nesta aula, para não ficar muito extenso, pessoal, eu vou dividir. E nesta aula a gente só vai falar, primeiramente, na parte de criar e conectar ao banco de dados, que eu acho que é a parte mais chata de você entender aí de todo esse processo. Então, vamos lá. Para começar, pessoal, o que eu queria falar para vocês? No SQLite, eu não tenho um SGBD onde eu consigo me conectar ao banco de dados e criar a minha base de dados via SQL, igual vocês fazem lá nas aulas de MySQL. Então, lá nas aulas de MySQL, vocês não estão criando o banco de dados pelo C#, por exemplo. Vocês estão, primeiro, se conectando ao servidor MySQL através do SGBD MySQL Workbench lá. E através dele você cria toda a sua base de dados. Cria a sua tabela, cria o banco, cria as chaves e assim por diante. Aqui a gente não consegue fazer isso, porque nós não temos essa ferramenta. Para que você consiga criar o banco, criar as tabelas, criar as chaves, definir os relacionamentos, etc., você vai ter que fazer isso tudo via comando, via Dart, beleza? Então, a gente, nessa classe Contato Helpers, a gente vai abrir a conexão e criar exatamente o nosso banco de dados e as nossas tabelas via Dart no nosso SQLite, beleza? Então, vamos lá. Para começar, pessoal, antes da gente começar a fazer isso, vamos importar aqui em cima as bibliotecas que a gente vai precisar. Então, quais são essas bibliotecas? São essas daqui, ó. Então, eu vou precisar, deixa eu até dar uns espaços para ficar melhor. Eu vou precisar da biblioteca do SQFlint para poder manipular o banco de dados. Vou precisar da biblioteca Pet Provider e a Dart.io para poder manipular o local e o caminho da onde vai ficar, na verdade, o caminho da onde vai ficar salvo dentro do nosso aplicativo. Então, o nosso banco de dados vai ficar salvo em uma pasta em formato de arquivo dentro do nosso celular. Para você conseguir fazer isso, eu vou ter que trabalhar com essas duas bibliotecas aqui, beleza? E a classe contato que eu vou utilizar nos métodos CRUDs, beleza? Então, vamos lá. Para começar, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. Para começar, até tem alguns métodos aqui que eu vou fazer com calma para vocês entenderem. Para começar, eu vou definir a estrutura da minha tabela, beleza? Então, a estrutura da minha tabela será desta forma aqui. Eu tenho aqui vários atributos e esses atributos vão se referenciar
com o nome dos campos e das colunas da minha tabela no meu banco de dados. Então, nesse primeiro momento, eu vou criar uma tabela chamada TBL Contato, que vai ter 4 colunas, o ID, o nome, e-mail e o celular, tá? Cada coluna eu estou vinculando, pessoal, a uma variável, porque vai ficar mais fácil de eu manipular ela agora. Olha que interessante, ó. Depois que eu criei a estrutura, eu preciso criar um método que cria o meu banco de dados. Qual é o método que cria o banco de dados? É o método void underline, porque esse método ele é private, chamado criaBanco. Tá? Esse método criaBanco, pessoal, ele vai receber como parâmetro o meu banco de dados, certo? A minha versão no meu banco de dados. Vou colocar que ele é um método async, e esse método ele vai executar um comando SQL. Ó. Qual que é o comando SQL que ele vai executar? Create table, nome da tabela. Então repara, pessoal, ó, deixa eu deixar tudo isso aqui numa linha só, para ficar mais fácil da gente entender. Ó. Ou melhor, eu vou deixar assim mesmo, pessoal. Vou deixar assim mesmo que vai ficar mais fácil de a gente entender. Então repara que esse DB aqui, ó, ele é um objeto da classe Database, que está dentro da nossa biblioteca skflight. Então, esse cara aqui, pessoal, através dele eu consigo executar comandos SQL. Qual que é o primeiro comando que eu quero que ele execute? Ou melhor, qual é o comando que esse método vai executar? Ele vai executar o create table para ele criar a nossa tabela. Então repara, pessoal, que geralmente no SQL você passa dessa forma aqui, né? Ó. Create table tbl underline contato, que seria o nome da tabela. Depois eu coloco o nome da coluna ID, que vai ser do tipo integer, primary key auto increment, coluna nome, que vai ser do tipo text. Então, ao invés de eu fazer desta forma, é recomendado que você faça através de variáveis, beleza? Ó, que você faça desse jeito que está aqui. Por quê? Porque vai ficar mais difícil de você errar nomes de campos e tabela quando você for fazer a parte de integração, beleza? Então aqui, ó, caso eu mude o nome da tabela, não é TBL Contato, é TBL Contatos. Eu mudo aqui e não preciso mudar dentro do nosso método que cria um banco de dados, beleza? Pronto, temos o método que cria o banco de dados. Agora, pessoal, nós temos que fazer a parte de conexão com o banco de dados. A conexão, eu vou jogar ela um pouquinho para cima, ó, eu vou colocar ela aqui. Tá? Vou colocar ele aqui, porque vai ficar mais fácil de entender. Essa classe, pessoal, ela deve ser do tipo singleton. Tá? O padrão de projeto singleton, ele determina que uma classe não pode ser instanciada várias vezes, somente uma vez. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou precisar criar aqui, primeiro, um atributo chamado underline, um atributo na verdade privado, né? O underline representa que ele é privado, chamado database helpers. Esse atributo, repare que é da própria classe, então é como se eu estivesse criando um atributo do tipo de classe dentro da própria classe, tá? O padrão singleton ele manda a gente fazer dessa forma. Vou criar um atributo para manipular a parte de banco de dados do nosso database. E agora, pessoal, eu preciso criar o construtor desta forma. Olha, então eu preciso vir aqui e criar um construtor privado nomeado chamado createInstance, beleza? E eu preciso definir o meu construtor dessa forma, utilizando essa palavrinha factory, beleza? Esse construtor aqui, ó, ele vai definir, ele vai ter a seguinte funcionalidade. Toda vez que você instanciar um objeto, ele vai verificar se o atributo database helper ele é nulo. Se ele for nulo, ele vai permitir, ó, que o database helper crie uma instância, certo? Ou seja, ele cria um novo objeto. E no final, retorna ele. O interessante, pessoal, é o seguinte, ó. Se você já tivesse criado um objeto da classe contato helpers, quando você fosse trabalhar dessa forma, o nosso construtor ele já iria identificar que ele já foi criado.
Se já existe uma instância dessa classe, ele não faz isso daqui e retorna a instância que já existe. Tá? Fazendo desta forma aqui, tá? A nossa classe vai ser do tipo singleton. Tá? Se está muito difícil, pessoal, porque isso aqui é um padrão de projeto, exige que você faça uma leitura sobre o padrão singleton. Para quem não assistiu o vídeo que eu coloquei de um canal da galera explicando como funciona o padrão singleton, é interessante que você assista para que você consiga entender o processo, tá? Não é uma coisa fácil, vai precisar que você leia várias vezes, que você tenha uma base de orientação a objeto boa para você entender, tá? Então, se você não tem uma base boa de orientação a objeto, fala assim, eu ainda não tô legal nessa parte, mas eu quero continuar, não tem problema, tá? Faz o seguinte, ó, memoriza que toda essa parte aqui, ela é responsável pela conexão do banco de dados. Aí você copia igualzinho e guarda na sua mente que isso aqui é responsável pela conexão. Dessa forma, vai ficar mais fácil de você absorver o conhecimento. Bom, depois disso, pessoal, a gente vai ter que criar alguns métodos que nós vamos pegar o nosso banco de dados, criar o banco de dados e inicializar. Então vai ter 3 métodos responsáveis por fazer isso. Então o primeiro método vai ser o getDatabase. Ó. Então eu vou até colocar ele aqui. Ó. Temos que criar um método chamado getDatabase. Esse método getDatabase ele vai verificar se o banco de dados foi inicializado. Ó. Repara que dentro desse método eu estou chamando um outro método. Esse outro método se chama inicializa banco de dados. Então esse método aqui, pessoal, basicamente ele vai verificar se o banco de dados foi inicializado. Agora, vamos criar o nosso outro banco, ou nosso outro método que é o inicializa banco. Ó. Então olha que interessante. Esse método aqui, ó, inicializa banco de dados, é o método que vai ser responsável por criar, certo? E inicializar o nosso banco de dados. Então, o que esse método vai fazer, pessoal? Ele vai basicamente pegar uma pasta do nosso aplicativo, ele vai determinar o caminho e o nome do banco aonde ele vai salvar. Então, repara que essa linha de código aqui, ele pega a pasta aonde eu vou salvar o meu banco de dados. Depois, eu preciso determinar o caminho. O caminho, basicamente, é o nome da pasta, barra, no caso, na frente, o nome do nosso banco de dados. Então, eu coloco string caminho é igual a diretório, né? Ó. Se você quiser colocar aqui como nome de pasta, fica até melhor, ó. Pasta.path. Esse path, ele vai pegar o caminho dessa pasta, mais o BD contato, beleza? Lembrando que aqui ele já vem com as barras, tudo bonitinho no padrão, para você poder salvar a nossa base de dados. A nossa base de dados, pessoal, ela vai ser um arquivo, tá? Ó, que eu vou chamar ele de bdcontatos.db. Depois disso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu preciso abrir a conexão com o nosso banco de dados, que é o processo de inicializar mesmo. O que eu faço? Criei uma variável chamada banco de dados e falei que ela vai receber await open database. Esse open database é o cara que vai abrir o meu banco de dados. Ele vai abrir uma conexão com o meu banco de dados. Para que ele consiga fazer isso, eu preciso passar aonde esse banco está, que seria o caminho, certo? O do arquivo, a versão, no caso eu defini como aqui primeira versão, e dentro do método onCreate eu devo chamar o método criaBanco. Esse método criaBanco é o que vai criar o nosso banco de dados. Então vamos criar esse método já aqui, ó. Ah, não, já criamos já, pessoal. O criaBanco é lá em cima, ó, já está certo, ó. Então, olha que legal. Dentro do método inicializa banco de dados, eu vou chamar o método criaBanco, que é esse método aqui. Ó. Vamos deixar ele na ordem, vai? Ó. Vamos deixar ele aqui em cima. Deixa eu ver. Ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou pegar esse cara aqui. Vou colocar eles aqui, beleza? E esse método criaBanco, eu vou colocar ele
aqui em cima. Beleza? Então, olha que legal. Ó. Eu tenho aqui, resumindo, pessoal, eu tenho aqui a parte da minha estrutura da minha tabela. Beleza? Então, vamos fazer uma recapitulação aqui, porque essa parte é meio chatinha. Eu vou até colocar separado. Ó. Vou deixar aqui em cima. Primeiro, eu tenho a estrutura da minha tabela, que eu defini. Depois, eu tenho a parte de conexão com o banco, que é deixar a minha classe do tipo singleton. Então, eu preciso definir esses caras aqui, criar o meu construtor, definir o meu construtor. Preciso fazer isso para que ela fique do tipo singleton. Depois, eu preciso criar um método chamado getDatabase, que inicializa o banco. Então, ele vai verificar se o banco foi inicializado ou não. Então, se não foi inicializado, ele inicializa. Se foi, ele retorna o que já está aberto. Daí eu tenho um método que cria o meu banco de dados. No caso, cria o banco. Vamos colocar, na verdade, nem vai criar o banco. Ele vai criar a tabela, né, pessoal? A tabela contato no banco. Tem o método que cria a nossa tabela, tá? Que ele vai, basicamente, receber o meu banco de dados, a versão, e vai executar esse comando SQL aqui, beleza? E tem o método, pessoal, que inicializa o banco, que é um método que sempre ele vai inicializar o nosso banco de dados. Esse método, ele vai inicializar, vai passar o caminho, a versão, e o método cria banco para ele poder criar a nossa tabelinha, beleza? Lembrando, pessoal, que esses métodos devem ser sempre do tipo filter. Por quê? Porque essas operações elas devem ser de maneira assíncrona. O que isso quer dizer? Que enquanto o aplicativo está fazendo esse processo, eu preciso conseguir fazer uma outra tarefa. Por isso que a gente fala que ela vai ser assíncrona e ela pode demorar 1 segundo ou mais de 1 segundo, beleza? Então, essa primeira parte aqui, pessoal, é só referente à parte do banco de dados. Depois disso, a gente vai criar os métodos CRUDs, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um método cadastrar contato. Eu vou ter um método que lista os contatos. Eu vou ter um método que edita um contato. Vou ter um método que exclui um contato, que é os métodos aí tradicionais que a gente vai implementar na nossa aplicação. Lembrando que CRUD, pessoal, essa sigla, ela quer dizer create, no caso de cadastro, read, de leitura, update, de edição de dados e delete, de exclusão de dados. Então, toda aplicação que consegue fazer essas operações, a gente fala que ela é um CRUD, beleza? Então, para essa aula não ficar muito extensa, pessoal, já está dando 18 minutos, ó. Isso porque eu fui copiando o código aqui. Eu vou encerrar essa aula por aqui. Lembrando que eu vou pegar esse arquivo aqui, pessoal, e vou disponibilizar para vocês em PDF, para que vocês consigam ir acompanhando, tá? Para ficar fácil de você criar esse arquivo. Na próxima aula, a gente faz a parte do método CRUD e já implementa a parte de cadastrar, beleza? Então, vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Fui!